Aqui na Rádio Bandeirantes, nós falávamos na abertura do Jornal Gente sobre setores que podem ter que demitir já a partir de janeiro, caso aumente a carga tributária sobre folha de pagamentos, porque são setores que são grandes empregadores. Pessoal é o principal custo e há esse risco de que isso aconteça caso a desoneração da folha não seja votada e o veto do presidente Jair Bolsonaro derrubado agora no Congresso Nacional nesta semana. Quem está conosco agora, ao vivo em áudio e vídeo, é o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, Fernando Pimentel. Fernando, bom dia, tudo bom? Muito bom dia, tudo bem, graças a Deus. Com que grau de preocupação o setor têxtil acompanha a tramitação desse veto do presidente Jair Bolsonaro, Fernando? Sem dúvida nenhuma, o grau máximo de preocupação, porque o setor têxtil e confecção ele foi pioneiro nessa modalidade de pagamento da contribuição patronal à Previdência através do faturamento e não através da folha. E no momento em que a economia realmente recupera-se com mais velocidade, mas que temos várias nuvens à frente, que, baseados nas dificuldades de prevermos os orçamentos, baseado nas dificuldades de prever qual será o nível de demanda e, consequentemente, como as empresas estarão funcionando em 2021, esta perspectiva de eventual reoneração da carga que incide sobre a folha é extremamente negativa, porque coloca em risco a recuperação dos empregos e, mais do que isso, a geração de mais novos postos de trabalho, que é o que o Brasil mais precisa no instante em que as taxas de desemprego atingem patamares jamais vistos nos tempos mais recentes. E isso também é um contrassenso à própria colocação do governo federal, em que ele se manifesta corretamente no sentido de reduzir o custo da empregabilidade. Portanto, sem dúvida que emprego é gerado fundamentalmente pelo crescimento da economia, mas a recuperação de taxas de emprego melhores para a sociedade brasileira se dará, sem dúvida, também com o auxílio e com o suporte de um custo menor da geração destes postos de trabalho. E a indústria têxtil e confecção, que emprega mais de 1,5 milhão de pessoas diretamente, e sendo, como eu falei anteriormente, pioneira nesse modelo, está extremamente apreensiva, até porque já estamos fechando negócios para o primeiro trimestre do ano que vem, sem saber exatamente qual será o custo deste elemento de composição dos preços, que é o custo pessoal, principalmente no lado da confecção, que é o maior elo empregador desse setor. Muito bom dia, presidente. Bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber, no caso do setor têxtil, assim, né? Vamos supor que o veto não seja derrubado ou que não seja derrubado a tempo, né, de o setor se preparar para isso. Isso representa, em termos de números, o senhor acha que pode representar o desemprego de quantas pessoas? Potencialmente, nós estimamos em torno de 30 mil postos formais de trabalho. Nós perdemos algo como 80 mil postos formais no período de março, abril, maio e junho. Começamos a recontratar julho, agosto e setembro e deveremos chegar ao final desse ano, ainda com pequeno déficit, mas numa subida, ou seja, aumentando as contratações. E isso pode ser um balde de água fria nesta perspectiva. De novo, é fundamental a manutenção do veto, é fundamental pela previsibilidade e, ao mesmo tempo, pela necessidade do país. Agora, eu colocaria um outro argumento ainda sobre isso. Está muito claro, talvez esse argumento ainda não tenha chegado a hora dele ser debatido tão intensamente, mas está muito claro que as formas de financiar a Previdência Social pelo modelo tradicional de partição, quem está na ativa está pagando quem está na aposentado, é um modelo que vai ter muita dificuldade de sustentar a médio e longo prazo. Então, nós vamos ter que encontrar também caminhos e ferramentas para financiar e dar segurança àquele que está caminhando para a sua aposentadoria. E, para o nosso caso, isso é extremamente grave caso esse veto não seja derrubado. Fernando Pimentel, presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, falando conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Fernando, qual que é a conta que o setor faz caso não seja mantida a desoneração da folha de pagamentos? Isso vai impactar em torno de 270 a 300 milhões de reais por ano o custo das empresas. E é importante frisar que não se trata de uma desoneração deste montante. Por quê? Porque quando esse modelo foi criado,
foi estabelecida uma taxa de 1%, o COFINS de 1% não restituível nos produtos importados desses setores abrangidos por essa medida. E com base nisso, nós estimamos que ao invés de 270 a 300 milhões que potencialmente seria a renúncia de receita por parte do governo, isso cairia para algo como 70 milhões. E outra questão que precisa ser considerada, mais caro do que este mecanismo de viabilizar mais postos de trabalho, manter postos de trabalho, é o desemprego. Porque a pessoa vai para a rua, perde seus talentos, o governo vai ter que pagar, vai ter que ter algum auxílio, e isso, além de tirar, digamos assim, o orgulho pessoal por estar trabalhando, também é um fator prejudicial às contas públicas. Então, eu não vejo o menor sentido do governo não apoiar que esse veto seja derrubado, até porque em alguns momentos ele se posicionou nessa direção, posteriormente recuou, e quando houve a votação no Congresso Nacional, havia um acordo entre Executivo e Legislativo nesse sentido. Doutor Fernando Pimentel, uma das alegações do governo, a gente ouviu aqui o líder do governo, né, e vários outros, eles dizem que para que o governo possa aceitar, digamos assim, para que o Congresso possa promover essa renúncia de receita, né, do governo, é preciso apontar outras fontes de receita, ou seja, é preciso compensar isso, tem que ser aprovada também alguma medida compensatória. A sua entidade fez algum estudo nesse sentido? Como avalia esse argumento? Isso procede mesmo? E queria saber se há que tipo de compensação, digamos assim, se isso é exigível, se é exigido por lei, que tipo de compensação seria possível oferecer para garantir a desoneração? Olha, o Congresso Nacional, através do seu presidente, através dos seus membros, já colocou que vai se debruçar dentro do orçamento para encontrar as fontes necessárias compensatórias para essa eventual manutenção por mais um ano do modelo de contribuição patronal à Previdência sendo pago pelo faturamento. Então, se o Congresso Nacional, que vai discutir o orçamento da nação, que está envolvido numa série de outras reformas, se manifestou no sentido de encontrar esse caminho, nós só podemos acreditar que este caminho será encontrado. O governo coloca, e nós todos estamos acompanhando a situação das contas públicas tanto a da União, de estados e municípios, a maior parte está em uma situação extremamente grave, e isso vai ter consequências se não for equacionado, e todo dinheiro é dinheiro, então não vamos minimizar nenhum dos lados. Mas o Congresso Nacional já definiu que encontrará e remanejará renda dentro desse orçamento para manter esse projeto por mais um ano. E que, de novo, o governo faz uma conta inicial, do meu ponto de vista, de que vai ter eventual renúncia, mas ele não está fazendo a conta do outro lado, o que significará pagar salário de desemprego e outros auxílios para as demissões que certamente vão ocorrer nesses 17 setores que, em conjunto, empregam 6 milhões de pessoas diretamente. Ao mesmo tempo, tem as questões legais e que nós já encaminhamos aos líderes do Congresso, pareceres mostrando que não há nenhuma contradição entre essa manutenção por mais um ano e os preceitos legais que regeriam algo dessa natureza, porque não se trata de criar algo novo, mas sim estender a validade de um mecanismo já implementado. Bem, eu queria agradecer a atenção do Fernando Pimentel, presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, que falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Fernando, muito obrigada, hein? Até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos.